Capítulo 10. Tengo, uma revolução de verdade com derramamento de sangue. Vamos trocar de trem, disse Fukaeri, segurando novamente a mão de Tengo um pouco antes de chegarem à estação Tachikawa. Desceram do trem, subiram e desceram um lance de escadas e até chegarem à plataforma seguinte, Fukaeri não largou nem por um segundo a mão de Tengo. Aos olhos de quem os via, eles pareciam um casal de namorados que se dava bem. A diferença de idade entre eles era grande, mas Tengo aparentava ser bem mais jovem do que era. Para os eventuais transeuntes, a diferença de tamanho também deveria provocar uma certa graça, um passeio alegre numa manhã primaveril de domingo. No entanto, o jeito de Fukaeri segurar a mão de Tengo não tinha nenhuma conotação amorosa. Ela segurava sempre com a mesma força e seus dedos tinham um toque preciso, como de um médico que mede a pulsação de um paciente. Através do toque de seus dedos e das palmas de suas mãos, essa garota possivelmente conseguia trocar informações que não podiam ser expressas em palavras. Isso foi o que Tengo casualmente cogitou. Mas, se ela realmente conseguisse captar e sentir por meio da palma da mão algo na mente de Tengo, isso era muito mais unilateral do que propriamente uma troca de informações, uma vez que ele próprio não tinha como saber o que se passava na cabeça dela. Mas isso não era exatamente um problema. Independentemente do que ela fosse capaz de captar, inexistia nele algum tipo de informação ou de sentimento que o deixasse constrangido diante dela. E mesmo que ela não o visse como um tipo atraente, Tengo achava que ela tinha certa afeição por ele, ou que pelo menos ele não lhe causava má impressão. Se não fosse assim, independentemente de quais fossem as intenções dela, certamente ela não ficaria segurando a mão dele durante tanto tempo. Na plataforma da linha Omi, os dois entraram no primeiro trem do dia que aguardava o horário de partida. E por ser domingo, o vagão estava bem mais cheio do que o esperado, com famílias e idosos com trajes de montanhismo. Os dois, em vez de se sentarem, permaneceram em pé lado a lado, próximos à porta. Parece que vamos numa excursão, comentou Tengo, olhando as pessoas no interior do vagão. Posso segurar sua mão? Perguntou Fukaeri sem entonação. Ela continuava a segurar a mão de Tengo mesmo depois de eles entrarem no trem. É claro que pode, respondeu ele. Fukaeri continuou a segurá-la e agora parecia mais à vontade. Os dedos e a palma de sua mão tinham um toque macio, não estavam nem um pouco suados. Ela parecia buscar algo existente dentro dele. Não tem mais medo? Fukaeri perguntou. Acho que não estou mais com medo, respondeu Tengo. Ele não estava mentindo. De fato, aquele estado de pânico que costumava atormentá-lo nas manhãs de domingo desaparecera, possivelmente por ela ter lhe dado a mão. Elas não soavam mais e tampouco ela ouvia as intensas palpitações de seu coração. As visões também deixaram de importuná-lo. A respiração voltou ao ritmo normal e tranquilo de sempre. Que bom, disse Fukaeri, a voz neutra. Que bom, Tengo também pensou. Após um breve anúncio de que o trem ia partir, a porta se fechou emitindo um barulho espalhafatoso de rápido tremular, como se um gigantesco animal pré-histórico despertasse e começasse a sacolejar. E finalmente, decidido a partir, o trem começou a se distanciar lentamente da plataforma. De mãos dadas com Fukaeri, Tengo observava a paisagem pela janela. No começo, perfilavam-se típicos bairros residenciais, mas, à medida que o trem avançava, a planície de Musashino foi cedendo lugar a uma paisagem pontuada de montanhas. A partir da estação Higashi-Omi, a composição seguiu por via férrea única. Dali fizeram a baldeação para um trem de 4 vagões e, conforme seguia adiante, notava-se uma presença cada vez maior das montanhas a compor a paisagem. A região já estava fora do perímetro de quem se desloca diariamente para trabalhar na capital. As montanhas preservavam uma coloração desbotada do inverno, mas em meio a essa paisagem,
As árvores perenes se destacavam com suas folhagens de verde intenso. Ao chegarem à estação de destino, a porta se abriu e Tengo sentiu, de imediato, que o ar tinha um aroma diferente. Ele notou que o som do ambiente também parecia ecoar de modo ligeiramente diferente. Ao longo da via férrea, chamava a atenção a enorme quantidade de plantações e de casas tipicamente rurais. Notava-se também que o número de caminhonetes era bem maior do que o de carros de passeio. Parece que estamos bem longe, pensou ele. Até onde será que vamos? Não se preocupe, disse Fukaeri como se lesse seus pensamentos. Tengo assentiu, balançando a cabeça. Até parece que vou encontrar seus pais para pedi-lo em casamento, pensou. Os dois desceram numa estação chamada Futamatau. Tengo nunca tinha ouvido falar de uma estação de nome tão estranho. Bifurcação. Era uma estação pequena em madeira bem antiga e, além dos dois, outros 5 passageiros desceram. Ninguém entrou no trem. As pessoas costumavam vir até Futamatau para caminhar nas montanhas e respirar ar puro. Ninguém ia até ali para assistir à apresentação de O Homem de La Mancha, dançar numa discoteca badalada e selvagem, ver uma exposição de carros Aston Martin ou conhecer um restaurante francês famoso pelas lagostas gratinadas. Era só observar a aparência das pessoas que desciam na estação. Em frente à estação não havia estabelecimentos que pudessem ser chamados de lojas e tampouco havia transeuntes. Na rua havia um único táxi estacionado. Provavelmente dirigia-se à estação nos horários de chegada do trem. Fukaeri deu uns toques, bem de leve, na janela do táxi. A porta se abriu e ela entrou. De dentro do táxi, fez um sinal para que Tengo também entrasse. A porta se fechou. Fukaeri indicou suscitamente o local para onde iam e o motorista meneou a cabeça. Eles não ficaram muito tempo no táxi, mas o caminho era extremamente difícil. Era uma estreita estrada de terra com subidas e descidas bem íngremes que mal dava para 2 carros passarem. Uma estrada cheia de curvas e guinadas. Como o motorista não diminuía a velocidade nesses locais, Tengo, sentindo o coração sair pela boca, ficou o tempo todo agarrado à maçaneta. Depois de subir uma ladeira assustadoramente íngreme, como uma pista de esqui, o táxi finalmente parou num local que parecia ser o cume de uma pequena montanha. Para Tengo, foi como andar num carrinho de parque de diversões, não era um táxi. Ele tirou 2 notas de 1.000 ienes da carteira e aguardou o troco e o recibo. Em frente a essa casa antiga em estilo japonês, havia um Mitsubishi Pajero preto, modelo compacto, e um enorme Jaguar verde. O Pajero estava bem polido e reluzente, mas em compensação o Jaguar, um modelo antigo, tinha uma camada de poeira esbranquiçada que chegava a dificultar a identificação de sua cor original. O para-brisa também estava bem sujo. Parecia que o carro não era usado havia um bom tempo. O ar da região era surpreendentemente puro e o silêncio reinava absoluto. Uma quietude que, de tão profunda, exigia dos ouvidos uma readaptação auditiva. O céu parecia bem mais alto. Os raios de sol incidiam sobre a pele, aquecendo-a delicadamente. De vez em quando ouvia-se o canto estridente de um pássaro desconhecido que não se podia ver. A casa era grande e estilosa. Era uma construção antiga, mas muito bem conservada. As árvores do jardim estavam meticulosamente podadas. De tão bem podadas, algumas pareciam feitas de plástico. Um pinheiro grande projetava uma enorme sombra sobre o chão. A vista era ampla e até onde se podia alcançar não se avistava nenhuma casa. Tengo presumiu que somente uma pessoa que detestasse manter contato com a civilização faria questão de morar num local tão distante. Fukaeri abriu ruidosamente a porta do terraço, que estava destrancada, e após entrar na casa, sinalizou para que Tengo a acompanhasse. Após tirar os sapatos no terraço exageradamente amplo e silencioso, Tengo foi conduzido pelo corredor gelado e recém-ilustrado até a sala de visita. Da janela se descortinava a visão panorâmica das cadeias montanhosas e do leito de um rio sinuoso em cujas águas se refletia a luz do sol. Era uma visão maravilhosa, mas Tengo não se sentia tranquilo para contemplá-la com devido prazer.
Fukaeri fez com que ele se sentasse num sofá grande e, sem dizer nada, deixou a sala. O sofá exalava o cheiro de tempos ancestrais, tempo que Tengo não fazia ideia de quão antigos seriam. O sofá exalava o cheiro de tempos ancestrais, tempos que Tengo não fazia ideia de quão antigos seriam. Na sala, a ausência de decoração era estarrecedora. Sobre a mesa baixa, feita de uma única peça de madeira espessa, não havia nada, nem toalha, nem cinzeiro. Na parede também não havia quadros, relógio ou calendário. Não havia sequer um vaso de flores, nem mesmo um aparador ou algo que o valha. Nada de livros e tampouco revistas. As únicas coisas que havia na sala eram um tapete antigo que, de tão descorado, não se podia identificar a padronagem, e um conjunto de sofás igualmente antigos. Tengo estava sentado em um sofá que, de tão grande, parecia uma balsa, e havia outras 3 poltronas individuais. Fora os sofás, havia uma enorme lareira no meio da sala, sem vestígios de ter sido usada recentemente. Apesar de estarem em meados de abril, o aposento estava bem fresco, como se o frio do inverno ainda estivesse impregnado no ambiente. Era como se a sala estivesse, havia muito tempo, categoricamente decidida a não ter de receber visitas. Fukaeri retornou à sala e, como era de se esperar, sentou-se ao lado de Tengo sem dizer nada. Os dois permaneceram em silêncio por um bom tempo. Fukaeri se fechou em seu exclusivo mundo enigmático e Tengo tentava relaxar, respirando fundo de modo discreto. A não ser pelo canto dos pássaros, que se ouvia de vez em quando, na sala era o silêncio que imperava soberano. Ao prestar atenção nessa quietude, Tengo intuiu que ela continha significados. Não se tratava apenas de uma mera ausência de sons. Era como se o próprio silêncio tivesse algo a dizer. Tengo olhou casualmente para o relógio de pulso. Depois ergueu o rosto, olhou para a paisagem através da janela e, novamente, voltou os olhos para o relógio. O tempo praticamente não havia passado. Nas manhãs de domingo, as horas costumavam se mover bem devagar. Após cerca de 10 minutos, a porta se abriu de repente e um homem magro entrou apressadamente na sala. Aparentava ter uns 65 anos. Apesar de sua estatura ser de apenas 1,60 m, sua postura não lhe conferia ares de pobreza. A coluna, de tão ereta, parecia escorada numa barra de ferro e o queixo era bem retraído. As sobrancelhas eram grossas e os óculos de aro espesso e preto pareciam ter sido feitos propositalmente para afugentar as pessoas. Seus movimentos lembravam uma sofisticada máquina compacta com peças precisamente encaixadas e ajustadas, todas em perfeito funcionamento. Tengo fez menção de levantar para cumprimentá-lo, mas, num gesto rápido, o homem sinalizou com as mãos para que permanecesse sentado. Enquanto Tengo seguia a recomendação e voltava a se sentar, o homem, como que competindo com ele, sentou-se rapidamente na poltrona à sua frente. Ficou um bom tempo olhando para o rosto de Tengo sem dizer nada. Seu olhar não era exatamente penetrante, mas seus olhos eram atentos a tudo, aos mínimos detalhes. E como um fotógrafo ajustando o diafragma da lente de sua câmera, seus olhos ora se estreitavam, ora se abriam. O homem vestia um suéter verde escuro sobre uma camisa branca e uma calça de lã cinza escura. Essas roupas pareciam fazer parte de seus hábitos cotidianos por pelo menos 10 anos. Mas, apesar de terem um bom caimento, mostrava alguns sinais de desgaste. Possivelmente era uma pessoa que não se importava muito com o que vestia ou talvez não tivesse alguém junto dele que se preocupasse com o que fosse usar. Os cabelos ralos destacavam o alto da cabeça, ressaltando-lhe o formato oblongo. Tinha a barba feita e o queixo quadrado. A única coisa que destoava em seu rosto era a boca, pequena e rechonchuda como de uma criança.
Em alguns pontos do rosto havia alguns fios de barba por fazer, mas podia ser apenas um reflexo da luz. Os raios de sol dessa região montanhosa que penetravam pela janela tinham uma composição diferente daquela claridade que Tengo estava acostumado a ver. Desculpe-me por tê-lo feito vir de tão longe, disse o homem com um jeito peculiar de modular a voz. Falava como alguém que durante muito tempo habituara-se a discursar diante de um grande público, expondo e defendendo suas ideias. Certas circunstâncias me impedem de sair daqui, por isso não tive outra escolha senão pedir-lhe que viesse. Tengo respondeu que não se incomodava de ter vindo. Depois disse seu nome e pediu desculpas por não ter trazido um cartão de visita. Eu me chamo Ebizuno, disse o homem. Também não tenho cartão. Ebizuno, repetiu Tengo. Mas todos me chamam de professor, até mesmo a minha própria filha, não sei por quê, me chama de professor. Como se escreve Ebizuno? É um nome diferente, muito raro de encontrar. Eri, escreva o meu nome e mostre-lhe. Fukaeri assentiu e, pegando um bloco de papel e caneta, começou a escrever muito lentamente os ideogramas selvagem e campo numa folha de papel em branco. Os ideogramas pareciam ter sido esculpidos no tijolo com o auxílio de um prego. Não se podia ignorar que os traços continham um certo encanto. Em inglês seria Field of Savages. Antigamente eu trabalhava no campo da antropologia cultural e nessa área pode-se dizer que o nome era bem apropriado, disse o professor, esticando os cantos dos lábios num esboço de sorriso. Mas nem por isso seus olhos, sempre atentos, baixaram a guarda. Mas faz um bom tempo que me desvinculei completamente dessa área. O que faço hoje não tem nenhuma relação com ela. Vivo num outro tipo de Field of Savages. Realmente era um nome diferente, mas Tengo já tinha ouvido falar nele. Se não estava enganado, na segunda metade da década de 60 havia um renomado pesquisador de nome Ebizuno. Publicara vários livros que naquela época tiveram grande repercussão. Tengo não sabia exatamente o assunto de que tratavam, mas do nome ainda se lembrava. No entanto, de uma hora para outra, seu nome deixara de circular. Acho que já ouvi falar nesse nome, disse Tengo, sondando o assunto. Pode ser, disse o professor com o olhar distante, como se estivesse falando de alguém ausente. De qualquer modo, isso foi há muito tempo. Tengo conseguia sentir a respiração serena de Fukaeri sentada ao seu lado, uma respiração lenta e profunda. Tengo Kavana,
disse o professor, como que lendo um cartão de visita em voz alta. Isso mesmo, respondeu Tengo. Você é graduado em matemática e atualmente leciona na escola preparatória de Yoyogi, disse o professor. Mas, por outro lado, também escreve romances. Isso é o que ele me contou sobre você. Essa informação está correta? Está, respondeu Tengo. Você não tem cara de professor de matemática e tampouco de escritor. Tengo esboçou um sorriso amarelo e respondeu. Não faz muito tempo que alguém me disse a mesma coisa. Acho que é por causa da minha aparência. Não me leve a mal, disse o professor, pousando o dedo na ponte dos óculos de aro preto. Quando se diz que uma pessoa não se parece com algo, isso não deve ser entendido como uma crítica. Na verdade, apenas significa que ela ainda não está completamente moldada. Fico feliz em ouvir isso, mas realmente ainda não sou escritor. Eu apenas estou tentando escrever um romance. Tentando. Ou seja, estou ainda na fase de erros e acertos. Entendo, disse o professor, esfregando as mãos como se só então percebesse o quanto a sala estava fria. E, até onde fiquei sabendo, você pretende reescrever o romance de Eri e, com o texto melhorado, fazê-lo concorrer ao prêmio de novos autores promovido por uma revista literária. A intenção é lançá-la como escritora perante a sociedade. Será que eu entendi certo? A intenção é lançá-la como escritora perante a sociedade. Será que eu entendi certo? Tengo procurou escolher cuidadosamente as palavras. Basicamente, sim. A ideia partiu de um editor chamado Komatsu. Eu não sei se esse plano vai realmente dar certo e muito menos se é ou não eticamente correto. Nessa história, a única parte em que estou diretamente envolvido é a de reescrever o texto de Crisálida de Ar. Sou apenas um técnico da escrita. Quem se responsabiliza por todo o resto é esse editor, Komatsu. O professor ficou quieto, concentrado, pensando em algo. O silêncio voltou a imperar na sala de tal modo que parecia ser possível ouvir os mecanismos de seu cérebro em pleno funcionamento. Após um tempo, o professor disse: a ideia partiu desse editor chamado Komatsu e você é um colaborador técnico. Isso mesmo. Bem,
Sou um pesquisador acadêmico e, sinceramente, nunca fui um leitor assíduo de obras literárias e, por isso, não entendo muito bem como funciona esse mundo, mas o que vocês estão tentando fazer para mim soa como um tipo de fraude. Será que estou equivocado? Não, de jeito nenhum. Eu também acho, disse Tengo. O professor esboçou uma discreta careta. Mas, mesmo questionando o ponto de vista ético do plano, você está condescendente e disposto a participar dele. Não estou exatamente condescendente, mas realmente quero participar. Por quê? É uma pergunta que venho fazendo a mim mesmo há cerca de uma semana, disse Tengo com sinceridade. O professor e Fukaeri aguardavam em silêncio o que Tengo tinha a dizer. O meu lado racional, o bom senso e a minha intuição pedem que eu desista o quanto antes. Normalmente sou uma pessoa cautelosa e sensata. Não gosto de apostas nem de correr riscos. Eu diria que sou um tipo covarde. Mas neste caso, quando Komatsu me falou de seu plano arriscado, não consegui dizer não. A única explicação é que estou completamente apaixonado pela Crisálida de Ar. Se fosse uma outra obra, sem dúvida eu já teria recusado. O professor ficou um bom tempo observando Tengo com uma expressão de surpresa. Então quer dizer que você não se interessa por questões éticas? Mas, por outro lado, tem um grande interesse em reescrever o livro. É isso? Isso mesmo, é muito mais que um grande interesse. Se a Crisálida de Ar deve ser reescrita, não quero deixar esse trabalho a cargo de outra pessoa. Entendo, disse o professor para logo em seguida fazer uma cara de quem colocou por engano algo azedo na boca. Entendo. Acho que entendi o que você está querendo dizer, mas qual seria o objetivo desse tal Komatsu? É dinheiro? Fama? Para falar a verdade, não sei direito o que Komatsu sente a respeito disso, respondeu Tengo. Mas tenho a impressão de que, mais do que o dinheiro e fama, ele tem outra motivação bem maior para fazer isso. Por exemplo? Acho que ele mesmo não admitiria isso, mas Komatsu é um homem obcecado pela literatura. Pessoas assim buscam uma única coisa: descobrir durante a vida uma obra autêntica e oferecê-la com exclusividade ao mundo. Após observar por um bom tempo o rosto de Tengo, o professor disse: quer dizer que vocês dois possuem motivações distintas. Não é dinheiro, nem fama. Creio que sim. Mas, apesar da natureza dessas motivações,
Como você mesmo já disse, o plano é muito arriscado. Se em algum momento a verdade vier à tona, certamente será um escândalo e as críticas não se voltarão apenas contra vocês. Isso poderá causar uma ferida fatal na vida de Eri, que tem apenas 17 anos. Esse é o ponto que mais me preocupa. É natural que isso preocupe, concordou Tengo, balançando a cabeça. O senhor tem toda a razão. O espaço entre as fartas sobrancelhas negras do professor diminuiu cerca de 1 centímetro. Mesmo ciente de que esse plano pode prejudicar Eri, você quer reescrever a crisálida de ar? Como eu disse há pouco, esse desejo é um sentimento que não consigo controlar, é algo que está além da razão ou do senso prático. Obviamente, na medida do possível, minha intenção é proteger Eri, mas não posso, de maneira alguma, garantir que ela não vai correr perigo. Isso seria uma mentira. Entendo, disse o professor e tossiu brevemente, como uma pausa na arguição. Bem, de qualquer modo, você me parece uma pessoa honesta. Pelo menos tento ser uma pessoa sincera na medida do possível. O professor dirigiu um rápido olhar para suas mãos apoiadas no colo, como se estas não lhe fossem familiares. Olhou para o dorso e em seguida virou-as para observar as palmas. Depois levantou o rosto e disse: E esse editor Komatsu acredita mesmo que o plano vai dar certo? Ele é da opinião de que há 2 lados para tudo, disse Tengo. Um lado bom e outro que não é tão ruim. O professor pôs-se a rir. Sem dúvida, um ponto de vista autêntico. Esse Komatsu, afinal, é meio otimista ou muito confiante? Acho que nenhum dos dois. Eu diria que ele é apenas um cínico. O professor concordou, balançando discretamente a cabeça. Ou seja, quando ele quer dar uma de cínico, ele se torna otimista ou, dependendo do caso, uma pessoa autoconfiante. É isso? Acho que ele tem uma certa tendência de agir assim. Parece um sujeito difícil. É uma pessoa muito difícil, concordou Tengo, mas não é bobo. O professor soltou lentamente o ar e olhou para Fukaeri. E então, Eri, o que você acha? Fukaeri ficou um bom tempo olhando para um determinado ponto no espaço para então dizer: Pode ser.
O professor acrescentou algumas palavras em sua resposta concisa. Você quer dizer que não se importa que ele reescreva a crisálida de ar? É isso? Não me importo, disse Fukaeri. Pode ser que você tenha problemas com isso. Sobre essa observação, Fukaeri nada respondeu. A única reação foi segurar ainda mais firme a gola do casaco, um gesto que indicava claramente que sua decisão era inabalável. Sobre essa observação, Fukaeri nada respondeu. A única reação foi segurar ainda mais firme a gola do casaco, um gesto que indicava claramente que sua decisão era inabalável. Creio que ela tenha razão, disse o professor num tom de voz de expressa resignação. Tengo observava as pequeninas mãos de Fukaeri fechadas em punho. Há mais uma questão, disse o professor olhando para Tengo. Você e Komatsu querem tornar pública a crisálida de ar e lançar Eri como escritora. Porém, ela tem dificuldades de leitura, ela tem dislexia. Você sabia disso? Há pouco, no trem, falamos sobre isso. Acho que é genético. Por conta disso, na escola achavam que ela era portadora de alguma doença mental, mas, na verdade, é muito inteligente e possui grande sabedoria. O fato de ela ser disléxica, sutilmente falando, não a tornaria inadequada para este plano. Quantas pessoas sabem disso? Fora ela, 3, respondeu o professor. Eu, minha filha Azami, e agora você, mais ninguém. Os professores da escola que ela frequentava não sabem? Não. Era uma escola primária muito pequena do interior. Creio que nunca sequer ouviram a palavra dislexia. E ela estudou lá muito pouco tempo. Se é assim, acho que podemos dar um jeito de esconder isso. O professor avaliou Tengo por um momento. Parece que a Eri confia muito em você, disse ele a seguir. Não sei por quê, mas... Tengo aguardou a continuação. Mas eu confio nela.
Se ela diz que vai confiar o trabalho a você, só me resta concordar. Porém, se você realmente pretende levar adiante esse plano, tem algumas coisas que precisa saber sobre ela. Disse o professor, batendo levemente com uma das mãos na coxa direita, como se limpasse alguns fiapos sobre a calça. É bom que você saiba como foi a sua infância, as circunstâncias que fizeram com que eu assumisse os seus cuidados, enfim. Se eu for lhe contar tudo, a conversa será longa. Gostaria de saber, disse Tengo. Ao lado de Tengo, Fukaeri ajeitou-se para se sentar com as costas eretas. Ela continuava segurando a gola do casaco, juntando-as na altura do pescoço. Muito bem, disse o professor. A história tem início nos anos 60. O pai de Eri e eu éramos amigos íntimos de longa data. Apesar de eu ser 10 anos mais velho, lecionávamos no mesmo departamento na universidade. Tínhamos personalidades e visões de mundo diferentes, mas, mesmo assim, nos dávamos bem. Tanto ele quanto eu casamos tarde e tivemos uma filha logo depois de casados. Como morávamos no mesmo prédio residencial da universidade, tínhamos também uma convivência familiar. Estávamos sempre juntos. Tudo ia bem, inclusive no campo profissional. Naquela época éramos conhecidos como acadêmicos corajosos e, de vez em quando, virávamos notícia. Foi uma época muito boa por inúmeras razões. Mas no final da década de 60, o mundo começou a dar sinais de fumaça. Em 70, o protesto de movimentos estudantis contra a renovação do Tratado de Segurança entre o Japão e os Estados Unidos atingiu o seu clímax, o que acarretou o fechamento de universidades, enfrentamento com o batalhão de choque, rebeliões internas com derramamento de sangue e mortes. Por conta disso e daquilo, a situação se agravou e foi então que resolvi deixar a universidade. Desde o começo eu nunca tive uma ligação plena com o mundo acadêmico, mas esses fatos foram decisivos para me tornar totalmente hostil a ele. Estar ou não a favor do sistema não vem ao caso. É tudo uma questão de conflitos entre organizações, ainda que, para início de conversa, não confio em nenhum tipo
de organização grande ou pequena. Nessa época, você ainda não era um estudante universitário, era? Quando entrei na faculdade, os protestos já tinham sido totalmente reprimidos. Quer dizer que você chegou bem no fim da festa? Digamos que sim. O professor manteve as mãos por um tempo no ar e, abaixando-as sobre o colo, continuou. 2 anos depois de eu ter deixado a universidade, o pai de Eri também acabou saindo. Naquela época, ele chegou a ser partidário das ideias de Mao Tse-tung e apoiava a Revolução Cultural Chinesa. Na época, tínhamos pouca informação de quão cruel e desumano eram os bastidores dessa revolução. Citar as palavras de Mao Tse-tung passou a ser moda em alguns dos círculos acadêmicos. O pai de Eri chegou a organizar nos campos um grupo de estudantes para criar um exército radical, inspirado no Exército Vermelho, incitando-os a participar de greves na universidade. Estudantes de outras universidades também começaram a participar da organização, tornaram-se seus seguidores. Houve um período em que essa facção atingiu um número considerável de adeptos. A direção da universidade solicitou a intervenção da polícia de choque e, uma vez encurralados, ele e seus alunos foram capturados, interrogados e punidos pela lei. A universidade o expulsou. Ele ainda era muito pequena, ela não deve se lembrar disso. Fukaeri manteve-se calada. O nome de seu pai era Tamotsu Fukada. Após deixar a universidade, ele ingressou na escola Takashima, levando consigo 10 alunos que faziam parte do núcleo de seu Exército Vermelho. Como a maioria dos alunos tinha sido expulsa da universidade, era necessário encontrar um lugar para eles. E, nesse sentido, a escola Takashima não era uma má opção. Naquela época, o caso chegou a ter um certo destaque na imprensa. Você se lembra? Tengo balançou a cabeça em negativa. Não fiquei sabendo dessa história. A família de Fukada também o acompanhou, ou seja, sua esposa e a filha Eri. A família foi para Takashima. Você já ouviu falar dessa escola? Muito superficialmente, respondeu Tengo. É uma espécie de organização de base comunitária que vive da agricultura. Também trabalham com laticínios em escala nacional. Não admitem o acúmulo de bens pessoais e tudo que possuem de propriedade coletiva. Isso mesmo. Dizem que Fukada buscava uma utopia
nesse tipo de sistema, disse o professor com uma expressão de descontentamento no rosto. Mas, convenhamos, por mais que se busque tal utopia, sabemos que ela não existe em parte alguma, assim como não existe a alquimia da pedra filosofal ou moto contínuo. Na minha opinião, o que a organização em Takashima faz é apenas criar um bando de robôs incapazes de pensar. Eles retiram do cérebro o circuito que permite que a pessoa pense por conta própria. É um mundo semelhante ao que George Orwell descreveu em seu livro. Porém, como você bem sabe, não são poucas as pessoas que buscam avidamente viver nesse estado de morte cerebral. Viver desse jeito é muito mais fácil. Não é preciso se preocupar com nenhum tipo de problema e basta acatar em silêncio as ordens dos superiores e, de quebra, não é preciso passar fome. Para quem busca um mundo assim, certamente Takashima era a própria utopia. Para quem busca um mundo assim, certamente Takashima era a própria utopia. Mas Fukada não era assim. Ele era uma pessoa de opinião, gostava de pensar por conta própria e fazia disso sua profissão. Era óbvio desde o início que ele sabia perfeitamente que não se sentiria bem num lugar daqueles. Porém, sem ter para onde ir, após ser expulso da universidade e acompanhado de estudantes inteligentes, resolveu se refugiar temporariamente nesse local. Em outras palavras, o que ele de fato buscava era conhecer o sistema de Takashima e, para começar, eles precisavam aprender as técnicas agrícolas, ainda que Fukada e seus alunos, todos criados na cidade grande, não tivessem nenhuma noção dos trabalhos no campo. Comparativamente, seria como eu, que nada sei de engenharia robótica. Por isso, eles precisavam aprender na prática a aplicação da teoria e suas técnicas, tudo isso a partir do zero. Tinham, portanto, muitas coisas a aprender: distribuição de mercadorias, possibilidade e limitações da autogestão e também as regras práticas do convívio comunitário em Takashima. Era uma turma motivada que entendia tudo muito rápido. Fizeram um estudo analítico dos pontos favoráveis e desfavoráveis de Takashima. Depois, Fukada deixou Takashima com seu grupo e se tornou independente. Takashima era legal, comentou Fukaeri. O professor sorriu. Para uma criança, deve ser realmente muito bom, mas quando elas
crescem e começam a desenvolver as suas respectivas personalidades, a vida em Takashima torna-se um inferno para muitas delas. Tenta-se esmagar a força, o desejo natural que elas possuem de pensar. É como atrofiar o cérebro usando o método do Tensoku. Tensoku, Indagou Fukaeri. Antigamente, na China, os pés das meninas eram colocados à força num sapato pequeno para que não crescessem, explicou Tengo. Fukaeri não disse nada, mas parecia imaginar a cena, e o professor continuou. O núcleo desse grupo, liderado por Fukada, era composto por aqueles estudantes que participavam com ele do movimento estudantil inspirado no Exército Vermelho, mas a este se somaram muitas outras pessoas, de modo que ele cresceu como uma bola de neve, numa proporção até então inimaginável. E dentre elas, não eram poucas as que tinham entrado em Takashima em busca de um ideal, mas que, insatisfeitas com o funcionamento da comuna, sentiam-se desiludidas. Eram pessoas que queriam ter uma vida comunitária como a dos hippies, estudantes de esquerda frustrados com a derrota que sofreram no conflito universitário, ou pessoas que, por estarem fartas da vida mundana, buscavam um mundo novo, mais espiritual. Havia solteiros e alguns, como Fukada, tinham família. Uma verdadeira miscelânea, um grupo diversificado de pessoas liderado por Fukada. Ele era um líder nato como Moisés, guiando os hebreus. Fukada era inteligente e eloquente, com um grande poder de discernimento, e era também muito carismático. Tinha um aspecto robusto, digamos que tinha um físico como o seu. As pessoas naturalmente o viam como o líder do grupo e aceitavam suas decisões. O professor abriu os braços para mostrar o físico de Fukada. Fukaeri observou a distância entre os braços e, em seguida, olhou para o corpo de Tengo, mas nada disse. Fukada e eu temos personalidades e aparências totalmente diferentes. Ele é um líder nato e eu sou um lobo solitário. Enquanto ele é um indivíduo político, sou totalmente apolítico. Ele é grandalhão, eu sou pequeno. Ele é bonito e marca presença. Eu sou um pobre intelectual que tem uma cabeça com um formato esquisito, mas mesmo assim éramos bons amigos. O respeito e a confiança eram recíprocos. Não seria exagero dizer que ele foi o único amigo que realmente tive na vida. O grupo liderado por Tamotsu Fukada encontrou uma vila despovoada que servia para seus propósitos em meio às montanhas da província de Yamanashi, uma vila praticamente deserta em que os idosos não podiam dar continuidade aos trabalhos do campo por falta de sucessores. O grupo conseguiu adquirir terras e casas quase de graça, além de algumas estufas. As repartições públicas locais também ofereceram subsídios com a condição
de que eles continuassem a trabalhar com a terra e, durante os primeiros anos, concederam-lhes descontos fiscais. Além disso, Fukada também tinha um capital próprio, montante que nem mesmo o professor Ebizuno sabia de onde e como ele teria conseguido. Sobre a fonte desse dinheiro, Fukada mantinha segredo e não o revelava para ninguém. Mas o fato é que o dinheiro necessário para conduzir a comuna vinha de algum lugar. Foi com esse capital que o grupo comprou máquinas, implementos agrícolas e materiais de construção, além de criar um fundo de reserva. Eles próprios reformaram as casas que já existiam e construíram instalações básicas para que pelo menos 30 deles pudessem viver nelas. Isso foi em 1974. A recém-inaugurada comuna passou a ser chamada de Sakigake. Sakigake, pensou Tengo. O nome não lhe era estranho, mas não conseguiu lembrar onde foi que o ouvira. Não conseguir lembrar o deixou irritado. O professor continuou. Fukada estava ciente das dificuldades que teria de enfrentar, principalmente nos primeiros anos da comuna, até que todos se adaptassem às novas terras, mas, contrariando as suas expectativas, tudo correu bem. Além de o tempo ajudar, eles também podiam contar com a cooperação dos moradores locais. Fukada, que era o líder, ganhou a simpatia da população que o respeitava por ser uma pessoa íntegra. Os jovens de Sakigake também eram admirados pela dedicação ao trabalho no campo. Os moradores costumavam aparecer e dar vários conselhos úteis. E foi assim que eles foram adquirindo conhecimentos práticos sobre agricultura e aprendendo a viver em contato com a terra. Basicamente, Sakigake seguia os mesmos princípios de Takashima, porém com algumas inovações, como mudar completamente o tipo de produção para o sistema de agricultura orgânica. Deixaram de usar fertilizantes químicos e iniciaram o cultivo de verduras usando apenas adubo orgânico, com o objetivo de atender a uma classe urbana abastada. Passaram a vender os produtos por encomenda. Assim, podiam cobrar mais caro por unidade. De alguma forma, eles foram os precursores do que conhecemos hoje como agricultura ecológica. E acertaram em cheio. Muitos dos membros do grupo haviam sido criados nos centros metropolitanos e por isso sabiam muito bem o que os homens da cidade grande desejavam, mesmo pagando caro verduras frescas, saborosas e sem agrotóxicos. Eles firmaram contrato com empresas de distribuição e, para agilizar, criaram um sistema otimizado de entrega rápida. Eles também foram pioneiros em transformar as verduras de tamanhos desiguais e com terra em produtos de grande aceitação.
fui algumas vezes à fazenda de Fukada conversar com ele, disse o professor. Ele estava muito animado por ter construído esse novo ambiente e com a perspectiva de poder vivenciar novas possibilidades. Acho que essa época foi a mais tranquila e de maior satisfação para ele. Sua família também parecia ter se adaptado muito bem à nova vida. A quantidade de pessoas que se dirigiam para cá com o desejo de se juntar ao grupo aumentava na medida em que ficavam sabendo como era boa a vida na fazenda Sakigake. Com o sistema de remessa de produtos, a fazenda foi se tornando cada vez mais conhecida e a imprensa passou a citá-la como exemplo de uma comuna bem-sucedida. Como muitos queriam fugir desse mundo dominado pelo dinheiro e pelo excesso de informação e tinham vontade de suar a camisa trabalhando na natureza, Sakigake começou a acolhê-los. Quando uma pessoa pedia para trabalhar na fazenda, ela passava por uma entrevista e só era admitida se fosse considerada útil ao grupo. Nem todos eram aceitos, existia um certo critério para manter o nível qualitativo e a boa conduta moral. Eles precisavam de pessoas com conhecimento de técnicas agrícolas e homens saudáveis capazes de aguentar trabalhos físicos intensos. Almejavam também uma proporção equivalente de homens e mulheres e, portanto, elas também eram bem-vindas. Com o aumento da população, a fazenda precisou aumentar sua extensão. Como ainda havia muita oferta de terras e casas nas redondezas, a ampliação não foi uma tarefa difícil. No início, os membros eram em sua maioria jovens solteiros, mas à medida que o tempo foi passando, começou a aumentar o número de pessoas que vinham com suas famílias. Dentre os novos membros, alguns tinham formação universitária como médicos, engenheiros, professores, contadores. Eram sempre bem-vindos na comunidade, afinal, eram especialistas que, de certa forma, eram muito úteis para a comuna. Eram sempre bem-vindos na comunidade, afinal, eram especialistas que, de certa forma, eram muito úteis para a comuna. A comuna também adotou o sistema comunista de Takashima? Indagou Tengo. O professor negou, balançando a cabeça. Não, Fukada não quis adotar o sistema de propriedade coletiva. Politicamente ele era um radical, mas nunca deixou de ser realista e ponderado. Ele adotou um sistema comunitário mais flexível, pois não queria transformar a comunidade numa sociedade de formigas. O grupo foi dividido em unidades e em cada uma delas seguiam-se regras, porém não muito rígidas. Era permitido possuir bens pessoais e todos recebiam alguma remuneração. Se uma pessoa não estivesse satisfeita com a sua unidade, ela tinha liberdade de mudar para outra ou simplesmente deixar a fazenda. Os membros podiam manter contato com o mundo exterior e não havia nenhum tipo de educação ideológica ou lavagem cerebral. Fukada aprendeu em Takashima que, para aumentar a eficiência no trabalho,
deveria adotar um sistema mais livre e não rígido. Sob o comando de Fukada, a administração da fazenda Sakigake mantinha-se sobre os trilhos, mas com o tempo a comuna se dividiu em duas facções bem distintas. Essa divisão era em parte inevitável no sistema adotado por ele. Uma das facções defendia a revolução e era a favor da luta armada. Era liderada por aquele antigo grupo de estudantes inspirados no Exército Vermelho criado pelo próprio Fukada. O grupo achava que a vida na comuna agrícola era apenas uma fase preparatória para a revolução. Eles acreditavam que o trabalho agrícola era um tipo de disfarce para que, chegado o momento, pudessem pegar em armas e partir para a ação. A outra facção era moderada. Ambas eram contra o sistema capitalista, mas esta não se envolvia com política e tinha como ideal viver em contato com a natureza, mantendo uma vida comunitária centrada na subsistência. Os moderados eram os mais numerosos na fazenda. As facções eram como água e óleo. Em relação ao trabalho na lavoura, partilhavam o mesmo objetivo e, por isso, não ocorriam problemas graves, mas quando o assunto envolvia alguma decisão administrativa, as opiniões sempre divergiam. Vez por outra, quando não conseguiam chegar a uma solução, a discussão se tornava violenta. Estava claro que a divisão da comuna era apenas uma questão de tempo. Tornou-se cada vez mais difícil manter uma posição neutra na comuna. Diante dessa situação, Fukada se viu forçado a decidir de que lado ficaria. Naquela época ele estava ciente de que o Japão dos anos 70 não era mais o lugar nem o momento para uma revolução. Na verdade, desde o início, Fukada se referia à revolução apenas como uma possibilidade, ou melhor, como uma metáfora, uma mera hipótese. Ele acreditava que as ideias de oposição e insubordinação tinham papéis essenciais numa sociedade saudável. No entanto, o objetivo de seus alunos era o de promover uma revolução de verdade com derramamento de sangue. E Fukada era, em parte, responsável por isso. Acompanhando o ritmo da época, foi ele que incutiu na mente dos alunos essas ideias mal concebidas com seus discursos acalorados. Ele próprio nunca admitiu que se tratava de uma revolução de fachada. Era um homem honesto e inteligente, um intelectual brilhante, mas infelizmente tinha a propensão de se embriagar com os próprios discursos, faltando-lhe, no fundo, a autocrítica e o espírito investigativo. Foi assim que a comuna Sakigake se dividiu em duas. A facção moderada manteve o nome Sakigake e permaneceu na fazenda.
Já a facção em prol da luta armada transferiu-se para uma outra área a cerca de 5 quilômetros dali e, nesse local, estabeleceu a base do movimento revolucionário. Fucada e sua família permaneceram com as demais famílias em Sakigake. A separação foi praticamente amistosa. Dizem que foi Fucada que novamente conseguiu juntar, de alguma forma, o capital necessário para erguer a comuna dissidente. Mesmo após a separação, as duas fazendas mantiveram formalmente as relações de cooperação, trocavam mercadorias que necessitavam e, por questões econômicas, utilizavam o mesmo meio de distribuição para os produtos. Se as duas pequenas comunas quisessem sobreviver, era necessário manter a ajuda mútua. No entanto, com o passar do tempo, as ideias e vindas dos membros entre a antiga Sakigake e a nova comuna dissidente foram interrompidas. Os objetivos que almejavam eram muito diferentes. Mesmo após a cisão, no entanto, Fucada continuou a se comunicar com os estudantes radicais. Ele sentiu uma grande responsabilidade por eles, pois fora a sua ideia de levá-los para o interior das montanhas de Yamanashi. A essa altura, ele não podia mais simplesmente abandoná-los, pensando apenas em suas próprias conveniências. E a comuna dissidente precisava daquele capital que Fucada conseguia misteriosamente obter. Acho que Fucada estava numa situação antagônica, disse o professor. No fundo, ele já não acreditava mais que a revolução fosse cabível, nem idealizava mais essa possibilidade, porém não conseguia negá-la por completo. Negar a revolução seria o mesmo que negar tudo o que defendera durante muitos e muitos anos e ainda admitir o seu erro perante os outros. Isso era algo que ele não podia fazer. Era orgulhoso demais e sabia que, caso resolvesse desistir, certamente haveria um conflito com os estudantes. Naquela época, Fucada ainda conseguia controlá-los. Essas foram as razões que o levaram a continuar a frequentar a comuna dissidente. De um lado, ele era o líder de Sakigake e, do outro, tornou-se conselheiro da facção em prol da Revolução Armada. Uma pessoa que, a despeito de não acreditar mais na Revolução, continuava a defender seus ideais. Os dissidentes seguiam trabalhando na lavoura e, paralelamente, começaram a aprender a usar armas e a adquirir conhecimentos sobre as doutrinas ideológicas. Do ponto de vista político, foram assumindo posições cada vez mais radicais, totalmente contrárias ao posicionamento de Fucada. A comuna adotou uma postura de segregação de modo a impedir a entrada de pessoas de fora. As forças de segurança pública consideravam que o grupo ameaçava incitar uma revolução armada e era potencialmente perigoso. Passaram, portanto, a monitorar seus movimentos, mas ainda sem lhes dar uma atenção extrema. O professor olhou novamente para os joelhos e em seguida levantou o rosto. A divisão de Sakigake ocorreu em 1976,
No ano seguinte, Eri conseguiu escapar de lá e veio até a minha casa. Desde então, a comuna dissidente passou a ter um novo nome: Akebono. Tengo levantou o rosto e estreitou os olhos. Espere um pouco, disse ele. Akebono? Ele tinha certeza de que já ouvira o nome em algum lugar, mas a lembrança era vaga e não se lembrava de onde. A única coisa que conseguia recordar eram alguns fragmentos vagos que pareciam reais. Por acaso essa Akebono não é aquela que pouco tempo atrás causou um incidente grave? Isso mesmo, disse o professor Ebizuno pela primeira vez, olhando para Tengo com uma expressão séria. Sem dúvida estamos falando daquela famosa Akebono que trocou tiros com a polícia nas montanhas perto de Motoso. Tiros, pensou Tengo. Ele se lembrava. Fora um grave incidente. No entanto, não entendia por que não conseguia se lembrar dos detalhes. As coisas estavam embaralhadas, tudo parecia muito confuso e, quando tentava ordenar os pensamentos, sentia como se o corpo estivesse sendo torcido. Era como se a metade superior e a metade inferior fossem puxadas em direções opostas. Tengo sentiu uma intensa e aguda dor no centro da cabeça e, de uma hora para outra, o ar à sua volta parecia ter rareado. Ouviu o som amortecido como se estivesse dentro d'água. A qualquer momento ele poderia ter aquele ataque. O que aconteceu? Perguntou o professor preocupado. A voz parecia vir de longe. Tengo balançou a cabeça, forçando a voz, respondeu: Está tudo bem, logo vai passar.